Boa tarde, galera do sétimo ano, página 222, tá? Página 222, vamos falar um pouquinho do petróleo, tá? Ontem eu passei um vídeo para vocês, né, de recurso energético e hoje a gente começa falando do petróleo. Eu coloquei essa imagem aí, tá? Para que vocês tenham uma noção da importância do petróleo. Então essa pessoa segurando o petróleo aí é a mesma coisa, né, de que está garimpando o ouro. Então é a mesmíssima coisa. Por quê, professor? Porque o petróleo ele chegou a ser comparado, chamado, né, de ouro negro, né, em virtude da da sua importância econômica, né? Em virtude do, de o que arrecadava-se, né? De dinheiro, arrecadava-se não, arrecada-se, né? De dinheiro com o petróleo, tá legal? Então a gente vai ver aí um pouquinho do petróleo e depois a gente entra aí na nossa próxima aula, que é os modos de industrialização e os modos de produção, né? Então vamos encerrar essa parte aí falando do, do petróleo, né? A era do petróleo. Ó, quem quiser acompanhar aí, 222, tá? Espero que todos estejam bem. E lembrando, não esqueçam de colocar no comentário do vídeo, né? Não esqueçam de colocar o nome e o número para computar como presença e fazer os exercícios, né? Desde a página lá que eu pedi, né? Quem ainda não fez, por gentileza, o faça, tá? Eu quero desde o dia 1º lá os exercícios que eu pedi, né? Que é da página 214 em diante, tá legal? Então eu vou gravar o vídeo das duas aulas, né? Acredito que em 25 a 30 minutos, e vou depois deixar um tempo para que vocês respondam as atividades de toda a matéria aí, tá? Da 214 em diante, tá legal? Nós vimos já a era do carvão, tá? E agora a gente vai ver a era do petróleo. Vamos lá? Página 222. Aqui está assim, ó, na apostila de vocês, na 222. A invenção dos motores de combustão interna, como os utilizados nos automóveis, criou uma nova etapa no uso da energia. Esse novo período, que começou no século XX, denomina-se Era do Petróleo. Tá? Então, tá aí o gráfico, né, que nós já vimos na outra aula, como o petróleo ele se desenvolveu em relação ao carvão. Então tá lá na linha de baixo. O petróleo, assim como o carvão, originou-se em áreas de sedimentação. Isso não pode esquecer. A teoria mais aceita diz que ele se formou da matéria orgânica marinha. A transformação de restos marinhos em petróleo só ocorreu em condições especiais, dentre as quais destacam-se, olá, rochas porosas, camadas de rochas impermeáveis, elevada pressão e intenso calor interno da Terra. Então, após a sua formação, o seu armazenamento, o petróleo é encontrado em locais semelhantes ao da imagem aí da apostila de vocês, tá? Então, essa imagem que o professor colocou para vocês aí, nada mais é, gente, do que uma comparação com o ouro, né? De tão importante que o petróleo é. O petróleo ele é atualmente, só para vocês terem uma base, uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo. Tá? O combustível fóssil ele é capaz de gerar, esse combustível fóssil, né, que o petróleo ele é capaz de gerar diversos subprodutos bastante utilizados por nós de todo o mundo. Tá legal? Então assim, o petróleo ele é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa, cuja a densidade é inferior à da água e é totalmente inflamável, ou seja, pega fogo. Quebrei aqui minha caneta. Ou seja, ela pega fogo, tá legal? Então, assim,
O petróleo, apesar de já ser conhecido anteriormente, ele passou a ser explorado em meados do século XIX e no século XX ele passou a ser utilizado em grande escala, a partir da criação do quê? Dos motores movidos a gasolina ou a óleo diesel. Então, na década de 70, o petróleo ele representava o carro-chefe da economia. Tá? Quando eu digo carro-chefe da economia, é que ele correspondia a quase 50%, ele era responsável por 50% do que se arrecadava no mercado mundial, né? E 50% também do consumo mundial de energia. E mesmo que atualmente o seu uso esteja dando lugar a outras fontes de energia, ainda ele é extremamente utilizado no mundo inteiro. Qual que é a origem do petróleo, como você já falou, professor? É simples, tá? Não esquecer que o petróleo ele é originado daquilo que eu mencionei, da página 222. Ele é originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente do que nós chamamos de plânctons. Tá? As bactérias, elas ficam em ambientes com baixo teor de oxigênio. E aí elas realizam aí a atividade de decomposição. Essa decomposição acaba se acumulando, tá, em camadas lá no subsolo, e elas vão ser encontradas naquilo que nós chamamos de bacia sedimentar, lá no assoalho oceânico, bem fundo mesmo, dos mares ou de lagos, e vão ser encontradas sob condições específicas de pressão, por isso que jorra, tá? Então, assim, ao longo dos anos, esses depósitos, eles sofreram diversas modificações, até se transformarem, né, no que corresponde aí nessa substância oleosa conhecida como petróleo. Como que é a composição dele? Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, o petróleo ele é formado por uma mistura de hidrocarbonetos. O que é isso, gente? São moléculas de carbono e hidrogênio. Então eles se encontram em estado líquido, né, em temperatura e pressão do ambiente, e ele é constituído também por compostos, né, que eu digo sulfurados. O que é isso? Compostos sulfurados são nitrogenados, oxigenados, como resinas, asfaltenos e um monte de outra composição. Esse departamento, né, nacional de produção mineral, que a gente chama de DNPM, ele classifica o petróleo, né, da seguinte maneira, em produtos e subprodutos após ele ser refinado. Então, esse DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, ele coloca que tem uma classe parafínica, né, que corresponde aos óleos leves e de baixa viscosidade. O teor de resina, asfalteno, tudo isso é inferior aí a 10%. Tá legal? E aí depois nós temos a classe paranofina técnica, corresponde aos óleos de viscosidade aí, como está na apostila de vocês. Então, assim, de acordo com a agência que cuida do nosso petróleo, que é a ANP, né, é responsável pelo petróleo, pelo gás natural e pelos biocombustíveis, a composição química do petróleo, no que tange a proporção de todos os componentes, seria de forma geral, né, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e sais, tá legal? Bom, eu acredito que seja essa parte importante do petróleo. A reserva de petróleo aqui na página 233 está assim. A reserva de petróleo estimada ou medida é a quantidade de petróleo que um país abriga em seu subsolo. Professor, nós temos petróleo em abundância? Temos sim, tá? Não para exportar de olho fechado, mas o nosso petróleo é extremamente abundante. Deixa eu falar um pouquinho da história dele mais uma vez, né? Acredita-se, segundo estudiosos, que o uso do petróleo ele esteja datado lá nos primórdios da civilização, né?
quando os povos do Oriente Médio, que era do Egito, Mesopotâmia, China, já haviam tido contato com esse combustível fóssil e teria até utilizado nas formas diferentes que utilizamos hoje, como betume, asfalto para pavimentação de estrada, iluminação, lubrificação, fins de fazer armas e outras coisas. Então, assim, a indústria petrolífera, mais uma vez, ela surge no século XIX e só se fortalece realmente no século XX, quando foi desenvolvido aí o processo de refinação do óleo, isso lá no país da Escócia. Um país importante também é o Azerbaijão, né? Ele era nesse período o maior produtor de petróleo. A sua produção, a produção do Azerbaijão, ela correspondia a mais de 50% da produção mundial de todo o petróleo. Olha que importante, tá legal? Esse aí é só título de curiosidade. Para que serve o petróleo, professor? O petróleo é uma fonte de energia essencial para a manutenção da sociedade, de um modo geral. Ele é utilizado como matéria-prima para a fabricação de plástico, borrachas sintéticas, tintas, solventes, cosméticos, entre outros. E aí também tem aquelas coisas que nós chamamos de derivados de petróleo. Tá? Os derivados de petróleo eles são obtidos a partir do seu refinamento. Então o petróleo não sai dos reservatórios prontos, né? Ele precisa passar por um processo de refinamento para ele poder ser comercializado. Então, esse processo de refinamento, que é o melhoramento, né, ele serve para atender a especificação do mercado. O refino do petróleo ele é feito, gente, por meio de processos químicos, né, como nós chamamos de craqueamento, reforma, alquilafação, hidrotamento, entre outros vários processos aí, tá bom? Bom, eu acredito que seja mais isso aí. Terminando essa parte, a gente tem aí os exercícios da página 225, né? E da página também, peraí. Nós temos os exercícios da página 225, exatamente, para fazer. E aí eu vou falar um pouquinho depois, deixa para fazer depois, que eu vou falar um pouquinho dessa página 226, deixa para fazer o exercício no final da aula, porque eu vou falar um pouquinho do pré-sal na 226. Pré-sal nada mais é, né, do que uma camada do subsolo marinho formada por rochas sedimentares com mais de 100 milhões de anos. Então aqui na apostila de vocês está que ela se formou a partir da separação do antigo continente de Gondiana, nas depressões formadas pela separação entre a África e a América do Sul. Tá legal? Para nós, geograficamente falando, né, eu vou passar para vocês que o pré-sal no Brasil ele corresponde a uma região em que, há milhões de anos atrás, ocorreu a acumulação de matéria orgânica. E em decorrência do que nós chamamos aí de acumulação, né? Em decorrência do que eu chamo de acumulação, a gente pode colocar que houve o distanciamento dos continentes. E esse distanciamento dos continentes africanos e americanos se desencadeou na formação de uma camada de sal. Uma camada de sal de aproximadamente 2.000 metros de espessuras. Isso foi depositado aí sobre a matéria orgânica acumulada. Então, tudo isso, né, fez com que fosse localizada lá no litoral que compreende os estados do Espírito Santo até Santa Catarina, essa extensa camada que possui cerca de 800 quilômetros de extensões e 200 quilômetros de largura. Esse pré-sal ele encontra-se aí a mais de 7.000 metros abaixo do nível do mar. Então ele abrange aí as bacias sedimentares de Campos, Santos e Espírito Santo. Abaixo dele encontra-se aí uma grande mesmo, reserva petrolífera. E o Brasil se vale disso para ganhar muito dinheiro. Quem descobriu o pré-sal, professor?
Em 2006, a Petrobras anunciou, né, a existência de um grande campo petrolífero armazenado abaixo de uma espessa camada de sal, próximo ao litoral do Rio de Janeiro. Essa descoberta ela foi fruto do processo de cooperação entre a Petrobras entre a Petrobras e empresas estrangeiras, né, que visavam a exploração do petróleo. Então, assim, ao longo de muitos anos, a estatal ela desenvolveu aí o que nós chamamos de uma corrida para encontrar essa camada de sol. E acabou encontrando e começou a desenvolver aí uma, uma, uma larga escala para poder retirar esse petróleo. Então, isso para o contexto socioeconômico do território brasileiro, né, é extremamente importante, né, porque deu uma expandida na economia muito bacana. Tá legal? Depois do pré-sal, né, aí nós vamos lá ver na página, por gentileza, tem a atividade aí 3 da página 230, 231 e 232, tá? 230, 231, 232 e mediante a isso, terminem, eu vou deixar esse tempo que nos resta para que vocês façam as atividades das páginas anterior, mais essas atividades da 200, 231, 232. Tá legal? Se tiverem alguma dúvida, 9, 15. Nossa próxima aula é dia 15 do 9, né, aula 12. Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, reportem, tá, no grupo, estejam à vontade para poder responder, tá legal? E não esqueçam de colocar o nome, o número e a série, né, para que possa ser computado chamada. Eu estou, embora não esteja com vocês aí ao vivo, eu estou online, né? Estou online aí para poder tirar a dúvida de vocês, tá legal? Estejam à vontade. Eu achei essa imagem bem bacana, se alguém concorda, dá um toque aí, né? Ficou parecendo mesmo quando o cara pega o ouro, né, e mostra, os garimpeiros pegam ouro e mostra aí, tá legal? Então, se tiverem alguma dúvida, reporta lá para nós. Ó, não deixem, tô deixando praticamente uma aula inteira para fazerem os exercícios. Então, não esqueçam de fazer os exercícios. Ah, professor, o vídeo está curto. Não, estou deixando ele um pouco curto para que vocês possam fazer os exercícios, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, boa semana a todos aí.